a gente até fez esse levantamento exclusivo no UOL, o ritmo de vacinação agora no mês de maio, em queda, né, abril em queda, a gente deve ter um junho ainda pior. Como é que o senhor vê a gravidade disso? Olha, Fabiola, infelizmente a gente vem recebendo essas doses de vacinas da Pfizer e os insumos para fabricação aqui no Brasil da Coronavac e da vacina de Oxford a conta-gotas, né? Como a gente vem repetindo. Chega uma quantidade, produzimos essa quantidade pequena, distribuímos, interrompemos. Infelizmente não há uma constância no fornecimento desses insumos e das vacinas para que a gente possa chegar naquele objetivo de vacinar todas as populações de risco, a população toda de risco no primeiro semestre. Então, a vacinação claudica, manca, vai devagar, sofre interrupções e, infelizmente, né, nesse momento onde temos uma grande circulação do vírus ainda, a pandemia continua fazendo 2.000 mortes por dia e a gente não consegue, com o distanciamento somente, com as medidas restritivas, baixar essa taxa de casos, que por mais que a gente controle um pouco, ainda estão em níveis muito elevados. Doutor Renato, a todo momento, representantes do governo, eles usam que a informação de que o Brasil é o quarto no mundo em vacinação, até pela quantidade de brasileiros e tudo mais. Isso, tudo bem, dentro dos dados isso é verdade. Agora, o governo brasileiro poderia ter feito mais na sua análise, doutor Renato Kifuri? Quer dizer, se a gente tivesse fechado contratos lá atrás, nós estaríamos numa situação como, por exemplo, seria possível isso, como Israel, Estados Unidos, Canadá ou até mesmo na Inglaterra? Eu acho que não tanto, viu, Fabiola? Esses países investiram muito em pesquisa. Eles patrocinaram quase todos eles os estudos de fase 3, se comprometeram com compras de 4, 5, 6 laboratórios com grande quantidade, a ponto de os Estados Unidos ter comprado 4 vezes o número de doses para a sua população, com entrega no primeiro semestre de 2021. Vão doar as vacinas agora que estão sobrando. Realmente tem uma condição econômica diferente. Mas podíamos estar bem melhor, não tenho dúvida. Nós planejamos o nosso médio e longo prazo com acordos de transferência de tecnologia no futuro, ali no segundo semestre, no final do ano, com produção 100% nacional, com capacidade eventualmente de sermos exportadores. Só que no médio e no curto prazo não programamos, não nos comprometemos com nenhuma compra. Aguardamos o término dos estudos, demoramos para aceitar as condições da Pfizer, demoramos para fechar os acordos com a Sinovac. Com isso, quando resolvemos fazer isso esse ano, aqueles que mais se anteciparam tiveram a primazia de receber todas as doses do primeiro semestre e nos restou o segundo semestre para termos uma vacinação mais ostensiva. Então, o que esperamos é que no segundo semestre tenhamos 100 milhões de doses da Pfizer, tenhamos uma quantidade maior de produção nacional da Sinovac e especialmente da vacina de Oxford, e aí consigamos avançar mais no programa. Mas o primeiro semestre realmente foi um fracasso em termos de distribuição de doses de vacina, levando em conta a nossa população, claro, como você bem citou. Não interessa você ter, eu já tenho 40 milhões de doses, se o país tivesse 8 milhões de habitantes, ótimo, estaremos com vacinas para todos. No país de 200 milhões de habitantes, vacinar nem 15%, nem 20% da população realmente não melhora a nossa questão de prevenção de formas graves e de circulação do vírus. Tem um percentual que é estudado que fica mais tranquila a situação do país, acima de 50% ou não dá para dizer isso? Eu acho que é muito precoce, viu, Fabiola, a gente falar nessa imunidade de rebanho, que alguns ousam a dar um número, 50, 60, 70, a gente não sabe que duração a proteção dessas vacinas vai conferir. Se são de meses, se são de anos, a gente não sabe se as variantes que estão surgindo serão suficientemente protegidas pelas vacinas que nós dispomos hoje. A gente não sabe se nós vamos precisar readequar essas vacinas e promover uma segunda onda de vacinação em massa, contemplando essas variantes, agora a indiana, a África do Sul. Então, é muito importante todo esse monitoramento, a continuidade dos estudos que vão nos identificar duração de proteção,
o monitoramento genômico, a vigilância genômica para saber quais variantes estão circulando aqui e o seu confronto aí com as vacinas hoje disponíveis. Então, acho que nós temos ainda um campo de muita incerteza. É claro que quanto mais pessoas vacinadas, é claro que quanto menos tivermos circulação do vírus, obviamente essas medidas poderão estar mais relaxadas. Vídeo que estão fazendo, até ousada, né? Os ingleses, os americanos, liberando máscara ao ar livre, Sim. enfim, é uma situação completamente diferente.